Boa tarde, bom dia, boa noite, galera ligada aqui no meu canal. Eu sou o Júnior lá, estamos aqui num torneio diferente hoje, um torneio No Limit Hold'em, aquele 1845 player. Então a gente começou dando tribet aqui e a gente vai dar um raise alto para ver se a gente tira algumas mãos. Por mais que a gente não tenha acertado muito o jogo, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, o que é o poker? O poker, ele é um jogo de pessoas, não é um jogo de cartas. Então, por exemplo, eu sei que esse cara aqui é um completo recreativo. Eu vou tentar mandar mais uma. Se não passar, eu abandono. Não passou. E qual que é a diferença? Esse é um torneio de 25 centavos de dólar. O que vai acontecer nesse torneio? Muitos jogadores vão fazer bingo desse torneio. No poker, os jogadores profissionais, os jogadores regulares, os bons, eles ganham dinheiro em cima de pessoas que não sabem jogar. Olha esse cara, olha a mão que esse cara tinha. Vocês têm noção disso? O cara, ele tinha um 3 e um 7. A última carta bateu o 7 dele. Nosso Ás estava muito forte na mão. Então, por isso que é muito complexo você aplicar estratégias complexas, estratégias que todos os jogadores ensinam pra você, quando você tá num torneio desse, baratinho. Até 5,50 os torneios, você vai encontrar uma porrada, muitos. Acho que 80, 90% dos jogadores é igual esse cara aqui, nesse nível. Só que o que a gente faz nessa situação? A gente sabe que ele é um completo recreativo. Então a gente deixa marcado e a gente descreve a situação. O que aconteceu? Ele pagou, deixa eu só confirmar aqui. Ele pagou 36. Não, deixa eu ver. O pote total eram 73. Deixa eu só fazer o cálculo aqui. Ó, tinha 73 blind no pote. 75 no total. Então, o cara, ele arriscou o torneio dele, ele enfiou 40 fichas lá, metade do stack dele, pra tentar acertar o flush. Tudo bem que ele tinha uma ponta pra sequência e pra flush. Só que tava muito caro, entendeu? Na teoria, você não... tá muito caro, não tem sentido. Se eu tivesse um 6 e 10, se eu tivesse um par de 10, se tivesse 6 reais, por exemplo, eu extrairia muito valor dele. Só que eu fui confiante no meu Ás alto na mão anterior. Tava bom meu Ás? Tava bom meu Ás. Porém, o cara foi pagando até o fim e ele acertou o 7. E ele decidiu seguir com o 7. Então, pra você ter uma noção, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou chorar porque eu perdi um monte de ficha? Poderia, porque seria muito legal chorar. Mas chorar não resolve metade dos problemas. Então, como o poker é um jogo que se trata de pessoas, a gente precisa coletar o máximo de informação de todo mundo da mesa. Eu sei que esse cara é ruim, que ele não deve ter nada ali. Só que a gente tem que se preocupar também com a visão que a gente passou, nossa, a visão que o pessoal tem sobre a gente na mesa. Então, como eu fui agressivo na mão anterior com Ás e 3, pode ser que aqui eles vão com qualquer coisa também, entendeu? Só que qual que é a vantagem? Quando a gente acerta um jogo, a gente tem muito mais chance de extrair muito valor. Justamente por ser um torneio muito barato, os caras pagarem com qualquer coisa. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, acho que um raise pra 3. Porque dificilmente o cara tem alguma coisa. Ele veio de limp. Então, Reis Dama, um jogo teoricamente forte. Ele viria assim. Aqui eu vou betar 50%. Se ele pagar, eu desisto. Ele pode ter muito valete 10. Aqui eu vou mandar o win. A dama tá muito no meu range. Eu não acho que ele tem a dama. E 22 blind já coloca um pouquinho de pressão nele. Eu acho que ele não pagaria. Mesmo sendo um torneio barato, ele desistiu, tá vendo? Então o que eu fiz? Na minha cabeça, ele não tem Reis Dama, porque Reis Dama é uma mão que você não viria só de limp. E se eu desse Reis, ele quisesse fazer uma armadilha pra mim, se ele aumentasse na hora que eu apostei lá, ele provavelmente ia mandar um 4bet, pra extrair o máximo de valor possível. Então o poker ele nunca se trata de um jogo de cartas. Ó, veio de limp aqui. Agora ele pode ter uma mão mais forte? Pode sim. Esse aqui tá em posição, no botão. Eu tô partindo do pressuposto aqui, você que joga poker, de que você já conhece as regras, já entende como é o funcionamento das mesas e tal, de posição,
E é uma coisa que leva tempo, a gente nunca para pra estudar isso de forma adequada. Então, se você tiver dúvida na questão dos nomes da jogada, posição, o tamanho de aposta, esses são coisas que você precisa aprender ao longo do tempo. Qual que é o comportamento dos jogadores? O que a maioria dos jogadores bons estão fazendo? Então a gente tem que estar sempre estudando e levando isso em consideração. Não é só eu pegar as cartas aqui e sair apostando o que der na cabeça. Não. A gente tem que sempre apostar, igual ali, eu blefei a mão anterior com Ice 7, num torneio de $25. Então, para você ter uma noção, o comportamento humano ele é fundamental para existir o jogo. Então a gente tem que focar primeiro nas pessoas. Aqui a gente tem um rei 7 off, não compensa. Não compensa abrir essa mão, a gente vai foldar. Então, outra dica também importante, nunca saia desesperadamente apostando ou desistindo rápido. Ó, a gente fica de olho nesse cara aqui, ó, no Eric. É a segunda vez que ele dá raise. Deixa eu ver a mão anterior ali. Ele roubou. Roubou não, né? Ele puxou o pote sem dar showdown, sem mostrar a mão. Então a gente pode dar um time tell. O que é time tell? É você simular que você tá pensando na jogada que você vai fazer. Você não sai só pagando, sabe? Não sai apertando rápido o botão, querendo acertar de qualquer jeito. Então, outra coisa. Qual que é o objetivo do poker? Chegar na mesa final para ganhar dinheiro, certo? E o que determina se você vai chegar na mesa final ou não? As suas fichas. A sua ficha é a vida no torneio. Então aqui, ó, tenho 44 blind. É muito bom? 44 blind é uma quantidade razoável de fichas? É razoável devido ao tempo do torneio. Então a gente tem que sempre levar em consideração o tempo e a estrutura da mesa do torneio. Por ser um torneio de 25 centavos e ter mais 8 minutos ainda para subir o nível de blind, 40 blind é um stake confortável. A gente tem outros jogadores aqui, ó, que tá na casa dos 40 também. E a gente tem esse aqui que tá disparado na frente, ele tá quase com o dobro. Então a gente tem que sempre buscar na mesa da onde que a gente vai extrair ficha. Esse aqui é um bom candidato pra gente extrair ficha. Ele é um jogador melhor do que os outros, porque ele tá conseguindo, tá demonstrando o jogo. Só que pensa comigo, passou umas par de órbita desde quando eu iniciei o torneio. Veio muita mão boa pra mim? Da mesma forma que não vem mão boa pra mim, também não vem pra eles. Então muitas vezes eles estão roubando, tá só no puro e blefe ali. E tá indo na cara e na coragem. Só que como ele tem muita ficha pra pressionar, ele pode abrir mais mãos. Então a gente tem que fazer o quê? Esperar vir um jogo razoavelmente e ir pra cima, ser agressivo. Igual eu roubei no par de Ice 7 lá contra esse daqui. Que eu sei que ele também não é um jogador bom. Porque qualquer jogador que fosse bom ali, depende, né? Eu acho que é foldável, dependendo da mão. Eu acho muito que ele tinha um 10 e valete naquela mão. Mas você tem que sempre basear a sua aposta nas cartas que virou aqui, não nas cartas que você tem. E também baseado na percepção que você tem sobre esse jogador. E sobre o stack de ficha dele, porque aqui ó, ele tem 20 blind. Essa é a vida dele no torneio também. Então a gente tem que sempre estar atento nisso. Eu vou pressionar ele, porque aí quando eu coloco ele all-in, igual na situação que eu coloquei com a Ice 7, se ele pagasse e acertasse, que se ele soubesse que eu tava blefando, ele tivesse, por exemplo, Ice 8. Ice 8 já tava ganhando de mim ali. Se ele pagasse e acertasse, eu ia ser eliminado e ele ia ficar gigante no torneio. Só que se ele paga e ele tá perdendo, ele tem uma carta pior que a minha, ele não vai pagar. Porque ele ia ter que jogar com 20 e poucos blind. Ia ficar muito desconfortável pra ele. Então a gente tem que sempre levar em consideração isso. Porém, além das fichas ser a sua vida no torneio, as jogadas arriscadas são as jogadas mais lucrativas. Por exemplo, aquele Ice 7 lá, foi super arriscado que eu fiz, não foi? Só que se eu não fizesse aquilo, eu estaria quase bem short stack, com muita pouca, curto, meu stack ia estar bem curto. Poucas fichas e eu não ia conseguir pressionar o suficiente o pessoal. Então iam mandar o inimigo direto, iam começar a me tribetar light. Então ia ficar muito ruim pra gente jogar. Quanto mais ficha a gente tem, fica melhor pra gente jogar. Aqui, como o cara foldou, e esses dois aqui a gente já sabe que eles não são um jogador muito bom, a gente vai de raise pra 3. Com Ice 5. É uma mão boa? Não é uma mão boa. Só que dificilmente esses dois aqui vão querer tribetar eu. E como esse aqui abriu de raise pra 1, ele vai dar só o call. Eles ficam pagando pra acertar. Então outra dica, não fique pagando pra acertar.
Não fica esperando vir jogo pra você pagando pra vir jogo. Você tem que tá ganhando e pagando. Por exemplo aqui, ó. Eu vou blefar. Eu vou mandar um mini raise de 2.57. Eu vou simular um raise. Ele pagou. Eu vou dar uma controlada no pote agora. Porque o que ele pode ter lá? Ele pode ter o raise? Dificilmente, mas ele pode ter muito flush draw. Pode ter 2 cartas em ouro. Só que como eu falo, por ser um jogador muito ruim, fica difícil a gente ler a jogada dele. Aquela hora ele ganhou de mim com acho que foi, não sei o que, 7 a primeira mão lá. Aqui eu vou apostar, bater o meu 5 tem muito valor. E a gente ganhou dele, porque eu sei que ele é um jogador muito fraco. Quer ver, ó, a carta dele? Ele tinha Ás e 2. Então, contra esse jogador aqui, a gente pode roubar ele facilmente. A gente tem que extrair o máximo de valor que der. E a gente tem que se envolver com jogadores piores que a gente. Então, quanto mais jogadores ruins a gente se envolve, mais a probabilidade de aumentar nossas fichas. Então, com o meu Ás e 5 ali, bateu o meu 5, eu sabia que eu tava ganhando. Porque se ele tivesse um Reis, ele ia querer pressionar. Ele ia vir com tudo pra cima de mim. Então, beleza. As jogadas arriscadas são as mais lucrativas. Só que a gente sempre tem que ter em mente que a gente não pode assumir um risco por puro risco. Tem que ser um risco calculado. O que é um risco calculado? Eu sei contra o jogador que eu tô me envolvendo, igual ele aqui. Eu sei que eu não enfiei todas as minhas fichas ali. Não compensava com um par de 5 que eu tinha colocar todas as minhas fichas em troca de querer blefar, entendeu? Eu tava betando por valor, tava apostando pra extrair com o meu par de 5, que eu tava certo. Valete Reis aqui, Reis pra 2. Então é muito importante isso, você levar em consideração sempre o seu oponente, a situação que você tá no torneio, o tanto de ficha que você tem, e são muitas variáveis. Então isso que torna o jogo completamente difícil. E qual que é outro passo importante? Você tem que, não sei se vocês já ouviram falar no conceito de mindfulness. O que é mindfulness? Você focar no agora. Você só pensar no presente. Sabe aquela conta que você tem, aquela fatura atrasada, mulher, filho, esposa, tudo isso, querendo ou não, vai acabar, de certa forma, tirando sua concentração. Aqui a gente já fez uma sequência nuts. Eu só perco pra outra carta de copas. Como eu tenho um rei de copas, eu vou deixar esse cara blefar em mim. Ele tá fazendo... Ele veio de Donkey Bet. O que é Donkey Bet? Ou lead, né? Ele saiu liderando, mesmo a ação estando comigo. Na rodada anterior, eu que tava com a ação. E eu que abri a mão. Então era pra eu falar. Esse 2 é muito bom pra gente. Não muda nada. Se ele mandar alguma aposta agora, a gente vai aumentar o pote. A gente vai colocar pressão nele aqui, ó. Eu vou colocar uma overbet, que é um pouco mais do pote. Nesse 2. E talvez ele pague. Porque a gente tá com nuts. A gente não pode dar oportunidade pra ele. Por exemplo, ele tem Ás e Reis. Aí vira um valete. A gente perde. Se ele tem 2 cartas de copas, vira outra copas, ele perde. Então a gente conseguiu extrair um valor bom. Eu podia só pagar? Podia só pagar e esperar a última carta. Só que o meu jogo não tava. Tava nuts ali até o turn. Nuts é tipo, eu tô com a mão mais forte possível do jogo. Só que no River, se vira um Ás, um valete ou um copas, já ia me prejudicar muito. Então eu não podia deixar barato. Eu podia fazer um pouquinho menos para extrair valor? Podia. Só que quando eu me imponho assim sobre ele, que era o chip leader da mesa, e eu consigo extrair um pote muito bom e a gente conseguiu um stack confortável agora, 77 blind, não tinha sentido de eu só pagar. Eu podia fazer um pouquinho, aumentar um pouquinho menos lá pra casa dos 18, 19, só que eu não quis correr o risco, eu já quis puxar o pote já pra mim. Então foi isso que aconteceu na jogada anterior. E o que você precisa no Mindfulness? Focar. Você tem que focar no jogo. Pensar nas estratégias e não ocupar sua mente com mais nada. Você tem que focar no aqui e agora. Você tem que falar, ó, esse torneio é minha vida, então eu vou me dedicar aqui 100%. Só que leva tempo. Você não pode deixar. E como a gente está sempre pensando em preocupações, né? Como a vida do cotidiano está sempre influenciando na nossa forma de pensar e agir, isso acaba influenciando no nosso resultado no torneio. Então, como o poker é um jogo de pessoas, precisamos ter o nosso emocional blindado. A gente tem que ter um controle emocional imenso, porque o poker envolve ego.
que é o ego? O ego é eu querer ter mais ficha que os outros, eu querer fazer jogadas melhores que os outros, e eu querer ser o melhor da mesa, eu querer ganhar, eu querer ser bom. Isso é o ego. Então, como que quebra o ego? Por exemplo, o que aconteceu na jogada anterior. Esse aqui, ele veio de lead, ele donkey betou lá, né? E eu dei call. Se eu aumentasse e quisesse ir all-in já com ele, talvez até conseguiria ir all-in. Só que e se ele ganha? Entendeu? A gente não pode ficar jogando tudo por flip. A gente tem que jogar pensando que a nossa mão tá melhor que a dele. Então a gente vai extrair ficha baseado nisso. A gente só vai all-in em último caso. A gente só vai all-in pra pressionar a pessoa quando o risco retorno é muito alto. Por exemplo, eu tô de small aqui com Ice 9 e eu contra o Big, que eu sei que o Big não joga muito bem. E tá valendo um bounty de $5, por exemplo. Ele tem 10 blind e eu tenho 50 blind. Compensa eu mandar all-in com o meu Ice 9 nele, entendeu? Então é isso que a gente tem que sempre levar em consideração, o risco-retorno. Então a gente não pode sair se envolvendo em qualquer situação. Esse cara aqui, ó, ele tá abrindo direto. Eu poderia tributar ele? Eu até poderia, mas meu 9-10 é muito fraco. Ainda mais por ser 9-10 off, eu não quero já deixar esse cara com raiva de mim, brincar com o ego dele, pra eu perder, entendeu? Eu vou esperar vir um jogo mais forte, pra aí sim eu fazer isso. Porque eu desestruturando ele emocionalmente, fica muito mais fácil de eu conseguir roubar as fichas deles pra mim. E como esse é um torneio muito baratinho, às vezes as pessoas agem no impulso aqui. Eles não pensam muito no conceito de mãos, de valores de aposta. Então isso é uma coisa que você tem que ficar sempre atento, certo? Então, e os melhores, né, os jogadores bons, eles estão sempre batendo o field. O que é field? É o valor do torneio que a gente joga. Então, por exemplo, um cara que ganha torneios de $100, é muito mais fácil para ele ganhar torneio de $11, porque ele já tá batendo nos caras que jogam. Quanto mais caro o torneio, mais a sério a pessoa leva o poker. Então é um estudo por trás. Você vê, muitos caras se dedicam, ficam horas, dias, meses, anos, muito tempo se dedicando para viver de poker, porque o poker ele é um jogo de pessoa, não um jogo de carta. Então é muito importante você estar com a sua mente tranquila e você dar o seu melhor na mesa, colocar tudo que você aprendeu. E aí que entra o conceito de metagame, que você vai jogar baseado no que os outros estão jogando. Por exemplo, o cara tribetou ali. O que é tribet? É aumentar a aposta. Por que ele aumentou? Talvez a mão dele tá mais forte. O que é um tribet light? É uma mão que não é tão boa, só que a gente vai tribetar para tentar tirar ele e pressionar. Quanto mais agressivo você for na mesa, melhor jogador você é. Porque a chave é a agressividade. Quanto mais agressivo, mais você consegue pegar ficha. E mais também você se expõe ao risco. Então quanto mais agressivo você for, mais chance de ser eliminado e acabar sua vida no torneio. E como eu falei, a sua vida no torneio é tudo. Você tem que defender os seus blinds a qualquer custo. Não sai entrando em qualquer aposta. E aí que vai definir o nível que você vai jogar contra os oponentes que você está jogando. O que define isso é o preço do torneio. Então, por exemplo, um torneio de 25 centavos, você espera o quê? Você espera loucura. Você espera que os jogadores igual esse aqui, completamente perdidos. Os caras estão começando. E isso é um demérito? De forma alguma. Isso é só a verdade. Então a gente tem que ficar atento a isso. Em jogar torneios compatíveis com nossa habilidade. Eu tô jogando esse de 25 centavos justamente para ensinar para vocês e mostrar que, ó, existe um jogo por trás das cartas. Todo mundo fala isso pra você, certo? Eu vou abrir o 7-9 suited aqui, porque, como eu falei, a gente mesmo não tendo mãos super boas, de vez em quando a gente vai ter que se expor um pouco ao risco, porque isso reflete a nossa imagem na mesa. E se os caras verem que a gente passou muitas órbitas, muitas rodadas sem jogar, eles começam a pensar, viu, calma aí, eles esquecem que a gente é um jogador bom e agressivo. Porque jogador em field assim tem memória curta, eles não marcam nada e saem apostando o valor da mão deles. Não, eles não estão nem aí pro jogo por trás das cartas. Aqui eu só vou dar um check, acertamos um 7. Caso vire um 7 ou um 9, a gente dá uma C-bet, continuation bet, que é uma continuação da aposta no turn. Só que, ó, ele veio de lead, esse cara aqui também. Ele tem 8 blind pra trás. Que mão que ele faria isso? Ele pode ter muito ali dama 10, tá com cara de dama 10. Ou ele tem um flush draw, ele pode ter um Ice
Ás e valete? Dificilmente, porque a pessoa que tivesse um Ás e valete, na primeira jogada, ela não ia só ser passiva como ele foi. Eu vou desistir aqui e a gente vai tentar acertar que jogo que ele tinha. Eu acho que ele tinha 10 e dama ou flush draw. Como esses três são bem ruins, os três vão se envolver no all-in. A gente vai ter um showdown e vamos saber o que eles tinham. Que é muito bom pra gente, porque vão ser eliminados. Ó. Pra você ver como que é. O cara tinha Raze 2. Raze 2 off é uma mão horrível. Ela não conecta com nada. Então não tem muito sentido você abrir um Raze 2. Esse Raze Dama aqui, esse cara... ele tinha Raze Dama. Ele foi menos pior, jogou certo. Teoricamente. Tanto que no flop ele tava ganhando. Só que ele foi muito passivo no pré-flop. Ele já podia ter aumentado antes. E esse aqui, o que ele fez? Ele foi all in com um flush draw. Se não bate a carta de ouro dele, ele perdia. Ele não tinha tanto valor. Mentira. Tinha sim. Na verdade, os três estavam com reis. Acabei de ver aqui. Então a mão dele era intermediária. Eles tinham um top par, que era o par de reis, e flush draw. Então se batesse qualquer ouros, ele seguia. E o reis de ouros é muito forte. Só perde pro ás de ouro. Então, teoricamente, ele fez o correto ali. Extraiu muita ficha. Só que os dois estavam perdendo. Os dois estavam perdendo pro Reis Dama. Se o Reis Dama tivesse jogado de forma mais agressiva, talvez ele teria puxado o pote pré-flop. Então a questão é, a gente vai querer se envolver com um jogador com um jogador mais agressivo, sabendo que ele pode eliminar a gente do torneio, com mãos intermediárias? Intermediárias até vai, dá pra jogar em torneio assim, mas com mãos ruins. Por exemplo, o meu 7-9 ali, eu tinha um par de 7, beleza, mas meu par de 7 estava muito fraco. Então a gente largou e fez o correto na mão anterior. E então, conforme vai avançando o nível de estrutura, o preço do torneio, o pessoal vai ficando melhor. Os caras têm noção de tudo isso. Não é simplesmente apertar botão e por acaso. Então o poker ele é muito além do que você imagina. E se é a parte 1 do vídeo, se você curtiu todo o ensinamento que eu trouxe até aqui, se você gostou, teve alguma dificuldade ou qualquer coisa, deixa no comentário para eu ficar ciente disso. Porque eu vou trazer a continuação para você aqui, desse torneio de 25 centavos. E vamos ver, eu vou tentar cravar ele para vocês e exemplificando para vocês, mostrando aqui na prática como que funciona o pensamento do pessoal que joga esses torneios mais baratos. Porque aqui é um campo de guerra, não é o poker de verdade. O poker em si começa nos torneios mais caros. Só que também, não é porque o torneio é caro que não vai ter jogador ruim. Esse é o ponto. Você precisa diferenciar um jogador do outro. Aqui com Dama 7 a gente só vai desistir. E se inscreve no meu canal. Tamo junto, até a próxima. E parte 2 já vai sair já. Tamo junto. E é isso por hoje.